Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar aquilo que nós estávamos falando na aula passada. Na aula passada nós terminamos nessa parte aqui. Nós aprendemos como calcular a força magnética que age num fio que é percorrido por uma força, por uma corrente I, desculpe. Esse fio tem um comprimento L e está submetido, né, está sob um campo magnético B. Nós encontramos essa expressão a partir daquela parte magnética da força de Lorentz, né, de Q V vetorial B. A gente substitui essencialmente o V, né, aquele V vetorial, o vetor V, a gente substitui esse vetor por um certo comprimento, no caso o comprimento do fio, dividido por ΔT, e aí o Q dividido por ΔT, né, quer dizer, a quantidade de carga por intervalo de tempo, é a corrente, e aí a gente ficava com esta expressãozinha aqui, que está aqui no quadro, essa daqui, ó, ou essa daqui de baixo, para a força magnética em um fio. A gente vai continuar, então, a partir desse ponto. Só que a gente vai dificultar um pouquinho mais. A gente encontrou a força magnética em um fio retilíneo. E se o fio tiver algum tipo de curva, como nesse caso aqui? Aqui no quadro está aparecendo um fio, e esse fio está dobrado, ele faz meio um semicírculo, né? Você poderia imaginar que aqui tem um ímã aqui embaixo, um ímã cilíndrico, né? E ele então estaria passando por cima dele. Então é um fio semicircular, pelo qual passa uma corrente I, né? Submetido a um campo magnético aqui ao longo de Z, né? O eixo X está apontando aqui mais ou menos da esquerda para a direita. O Y é vertical e o Z, então, é saindo aqui do nosso quadro virtual. Então, a gente pode pegar aquela mesma expressãozinha que a gente tinha na aula passada, da força magnética agindo em um fio de comprimento L e pelo qual passa uma corrente I, e está submetida a um campo magnético B, e fazer uma pequena modificação nela, né? Quer dizer, transformá-la em um diferencial, para que a gente possa começar a trabalhar com elementos curvos, né? Quer dizer, você poderia aproximar cada pedacinho dessa curva aqui para um segmentozinho de reta bem pequenininho, e é isso que a gente vai fazer. Para isso, eu vou dizer, então, que em cada segmentozinho, quer dizer, cada pedaço bem pequenininho do fio, que eu vou chamar de DL, deve agir, então, uma força DF. E aí eu posso depois integrar a força que age em cada um desses elementos DL para obter a força magnética total que age em um fio. Por exemplo, vamos pegar aqui um probleminha. Oi. E tem. Então, pode. De aviador. Então, vamos pegar aqui uma questãozinha para a gente poder aplicar essa expressãozinha que a gente viu agora, né, do anteforça, uma forcinha infinitesimal que age sobre um elemento muito pequenininho de um fio com uma certa curvatura. Então a gente poderia imaginar que tem um fio, que é esse fio aí, vou transformar isso aqui num probleminha, né? Um fio dobrado em uma espira semicircular de raio R, coincide com o plano XY. Tá? Então o fiozinho vem aqui, ó, nessa parte, deixa eu botar ele maior aqui, pronto. Ele é então o fio que a gente está trabalhando, ele é esse pedacinho aqui amarelo, tá? E a gente está interessado em ver qual é a força que age sobre ele, mas a força apenas dessa parte aqui entre o início da curva e o final da curva, né? Entre o Azinho e o Bzinho daqui, certo, pessoal? Então esse fio, ele é dobrado na forma de uma espira semicircular, quer dizer, ele forma aqui um semicírculo. A gente vai orientar os eixos tal que o plano do fio coincida com o plano XY, né? E esse fio, então, carrega uma corrente do ponto A para o ponto B. Então, é uma corrente que faz essa trajetória semicircular aqui, saindo do A para o B.
Existe um campo magnético, como a gente já comentou, esse campo magnético está orientado de maneira que o eixo Z coincide com ele, né? O eixo Z está orientado de maneira que ele coincide com o campo magnético. Então, o campo magnético aqui age ao longo de Z, e a gente está interessado, então, em encontrar a força magnética que age sobre o fio, certo? Então, a gente vai ter que pegar o fio, cada pedacinho, o fio e quebrar em vários elementozinhos dele, né? Vários pedacinhos pequenos, infinitesimalmente pequenos, tais que a gente possa aproximar esse pedacinho para um segmentozinho de reta, para uma retinha pequenininha, né? E não perder, e ser uma boa aproximação. Isto ser uma boa aproximação. A gente não perder detalhes fazendo essa aproximação. Bom, eu peguei aqui um elementozinho DL e coloquei uma setinha, claro que ele está exagerado, né? Está bem grande, não é um DL, não é infinitesimal aqui para a gente poder enxergar, e coloquei aqui um pedacinho desse fio, então, para a gente poder analisar como é que a gente poderia trabalhar a geometria desse problema. Tá? Eu vou dar uma limpada nesse quadro, de maneira que vai ficar somente os eixos vão ficar, e esse vetorzinho vai ficar também. Tá? Então, lembre-se que eu vou pegar, então, apenas um pedacinho do fio, no caso, esse DL, por exemplo, um pedaço que vem do fio para cá, até aqui. Deixa eu só fazer uma perguntinha para vocês. Se alguém puder me responder no chat ou agora, vocês estão conseguindo ver o ponteiro do meu mouse quando eu estou apontando aqui? Eu estou. Ok. Tudo bem. Se um está, eu acho que há de se supor que todos estejam, né? Então tá tranquilo. Bom, pessoal, então eu vou limpar, vou tirar o fio daqui, vou tirar o campo, tá? E a gente vai ficar somente com os eixos e esse vetorzinho, para a gente poder ver a questão da geometria do problema. Então vamos lá. Deixei só o vetor e aproveitei nessa limpada que eu dei para posicionar esse vetor, quer dizer, onde é que ele está com relação ao plano, ao eixo X, né? Bom, o início do vetor DL, vetorzinho vermelho, ele faz um ângulo θ com o eixo X, certo? Se você prolongar esse cara para cá e fizer uma análisezinha muito relativamente simples, né, não é prolongar esse aqui, talvez seja mais fácil. Se você prolongar o vetor para cá, você vai ficar com um triângulozinho retângulo, né? Aqui vai ficar um ângulo de 90 graus. Deixa eu ver se eu consigo desenhar isso aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui as anotações. Deixa eu ver se eu consigo vir para cá. Ótimo. Vamos ver se eu consigo fazer isso daqui. Então, se eu prolongar esse cara para cá, aqui fica um ângulozinho de 90 graus, né? Certo? Se eu prolongar esse cara para cá, visto que esse cara aqui é tangente, né, a um círculo, o vetor vermelho é tangente ao círculo, e aí a gente fica com esse ângulozinho aí, a gente pode depois prolongar esse cara para cá também, ó. E aí a gente fica com um outro triângulo retângulo, aqui, ó, formado por esses pontos aqui, A, B e C. Certo? Bom, se aqui é um ângulo θ, vamos pegar o triângulo maior. Deixa eu ver se muda a cor, que essa cor está meio fraquinha, né? Deixa eu botar aqui uma cor vermelha. Não, vamos botar um verde, talvez. Deixa eu só ajeitar. Ver se eu consigo ajeitar esse triângulo aqui, porque ele está bem... Estava sumindo aqui, né? Então, esse aqui é o B, esse aqui é o A, e esse aqui é o C. Pegando esse triângulo maior aqui, vamos dar um nome para esse cara aqui, vamos dar D. Pegando o triângulo ACD, se esse ângulo aqui é de 90, né? Os outros dois somados tem que dar 90 também, porque aí dá 90, 90 dá 180 no total. Né? Então, se esse cara aqui é θ, esse cara aqui, vou marcar aqui agora, poderia chamar esse daqui de alfa, ele deve ser 90 menos θ, né? Se eu somar 90 menos θ com θ, dá 90.
com esse outro 90 dá 180, e aí você fica com um triângulo, a soma correta dos ângulos internos, né? Se esse ângulo aqui é um alfa é 90 menos θ, ele tem um ângulo, esse outro aqui que eu vou marcar, ó, este ângulo aqui, é um ângulo tal que somado com 90 menos θ, tem que dar 90, porque esse outro ângulo aqui, ó, desse vértice ABC, é 90 graus. Então, que ângulo eu somo com 90 menos θ e obtenho 90? Θ, né? Então, esse cara aqui é θ. Mas note que esse θ, ele essencialmente ele é exatamente, né, o mesmo ângulo formado pelo vetor dl e esse traço vertical preto aqui que eu passei, ó. Então, o ângulo que esse vetor dl faz com a vertical também é θ, porque ele é alterno aqui com esse cara aqui, né? Certo? Todo mundo entendeu essa explanação geométricazinha? Alguma dúvida, pessoal? Se puderem responder ou no chat ou ao vivo ou no áudio, eu agradeceria. Bom, ninguém respondeu? Bom, respondeu. Então, tudo bem. Então, já que entenderam, vamos lá. Vou limpar esse daqui, tá? Ficou meio bagunçado. Deixa eu limpar esse desenho, pronto. Então, esse ângulo que o DL faz com a vertical é θ também. Então, não só o início dele faz um ângulo θ com o x, esse cara também faz também é θ, né? Ou esse cara também faz um ângulo θ com esse eixo vertical aqui. Certo? Então, se eu fosse decompor esse vetor em componentes horizontais, quer dizer, paralelas a x e verticais, isto é, paralelas a y, eu obteria o quê? Bom, para a componente horizontal, né, para a componente que é paralela, que é o eixo x, o ângulozinho não está grudado, né? Tá. Então é seno, né? Então eu ficaria com dl seno θ, menos dl seno θ, porque ele aponta, essa componente dele, né, a projeção dele para cá, aponta no sentido oposto ao x, né? Então é menos dl seno θ e chapéu. Estou usando aqueles vetores unitários que eu suponho que todo mundo já conhece. No caso, I é o vetor unitário que aponta na direção x, J é o vetor unitário que aponta na direção y, e K, chapéu, o vetor unitário que aponta na direção z. Então, eu ficaria com essa componente aqui, então, menos dl seno θ e chapéu é a componente x desse vetor dl, vermelhinho, e a componente vertical dele, né, a projeção dele aqui nesse tamanhozinho aqui vertical, nesse eixozinho vertical, tá grudado aqui com o ângulo, né, então deve ser cosseno, né? Então, a componente vertical dele, que eu marquei aqui em verde, dl cosseno de θ, j chapéu, como ele é para cima, aponta positivo, né, no sentido positivo do y, ele é positivo. Então, decompus esse vetor em suas componentes x e y, ele não tem componente z, visto que esse vetor vive, ele está presente no plano xy, então, obviamente, a componente z dele é zero. Espero que esteja tudo ok até aqui. Se alguém quiser se manifestar, não tiver entendido, a gente pode fazer uma pausa. Bom, então decompus aqui o meu vetor dl em suas componentes horizontais e verticais. Certo? Também é bom prestar atenção que aquele tamanhozinho dl, ele é ele é um pedacinho de um círculo, né? Ele é um arco de uma circunferência. Então, aquele tamanhozinho dl, a gente vai já usar essa expressão, ele é o raio do círculo, né, vezes o dθ. Veja o quanto de ângulo ele está subtendendo, né? Aqui, para você encontrar essa relação, você pode fazer uma regra de 3 entre o tamanho do arco e o seu ângulo subtendido e a expressão que vocês já conhecem, que é que uma circunferência tem tamanho 2πr, né? Tem comprimento 2πr, você faz uma relação. Então, você poderia até ver que se você trocasse esse cara aqui por 2π, né? Se você trocasse o ângulo por 2π, você ficaria, claro, 2π é uma volta inteira, né?
Então, a gente ficaria com um tamanho 2πr, quer dizer, seria o tamanho da circunferência. Então, vocês podem ver que essa expressão faz sentido, está correta. Se alguém tiver algum questionamento, obviamente pode me interromper, tá, pessoal? Aqui é como se fosse uma aula presencial, só que sem ser, só que sim à distância. Então, vamos lá, vamos escrever, bom, voltando aqui para a nossa fosse, né? A gente comentou, e a partir da aula passada a gente pode facilmente concluir isso, que a força que age num elementozinho do fio é o tamanho desse elemento, produto vetorial B, vezes a corrente que passa por esse fio. E a gente já escreveu vetorialmente quem é DL, né? DL é aquele menos DL seno θ I chapéu, mais DL cosseno θ J chapéu, como a gente acabou de ver na explanação aqui no quadro. Certo? Bom, então, quer dizer, já escrevi o DL na forma vetorial. É claro que não está legal, porque esse DL é um tamanho, é um comprimento, e aqui θ é um ângulo, né? Então, seria interessante a gente trocar esse comprimento por um ângulo. Ou algo que envolva ângulo. Bom, aqui, ó, só usar a expressãozinha que a gente acabou de ver. Troco o meu DL pelo tamanho do arco dele, né? Pela expressão do arco de circunferência. Então, eu posso trocar esse DL por e esse cara também. De maneira que, e eu posso depois, claro, escrever o B, né, o vetor B, o campo vetorial. No caso, ele aponta no eixo Z, então deve ser só o tamanho do B, a gente pode chamar simplesmente de B, K chapéu. Então, a minha força quem é? Vai ser I menos, tá aqui o menos, R seno θ. Pessoal, quando vocês virem aqui, de vez em quando eu, às vezes, acabo o hábito de em inglês, seno e sin é a mesma coisa, tá, pessoal? Às vezes eu cometo esse erro de botar coisa aqui, de escrever seno como S-I-N em vez de S-A-N. Pedir um pouquinho de paciência de vocês. Vou tentar não cometer mais esse deslize, mas e sen é a mesma coisa, tudo seno, tá bom? Bom, então fica R seno de θ dθ, né? E chapéu, substituindo DL por R dθ. A outra componente, a componente J, R cosseno θ dθ J. Produto vetorial. Vetor é esse campo magnético, né? O campo magnético é o tamanho dele, vezes a direção que ele aponta, no caso, K chapéu, que é a direção Z. Então, a D forcinha que age num elementozinho bem pequenininho aqui, ó, tal que esse elemento começa no ângulo θ, e ele se prolonga por um dθzinho, apenas um mini pedacinho aqui do fio. Bom, a D forcinha que age, a força infinitesimalmente pequena que age nesse elemento esse pedacinho do fio, é dado por essa expressão aqui. Até aqui tudo ok, pessoal? Alguma dúvida? Ok, então deram ok no chat. Então vamos lá. Bom, e o que eu tenho que fazer? Bom, primeiro vamos dar uma ajeitada nessa expressão, né? Vamos ver se a gente consegue fazer esses produtos vetoriais para já ir simplificando esse DF. Produto vetorial de I chapéu com K. I, K. I é um vetor que aponta nesse sentido aqui, né? Deixa-me escrever aqui no quadro. Então, é um vetor que aponta nesse sentido aqui, ó. E o B eu aponto nesse sentido aqui. Certo? Então, I, B, quer dizer, se eu fizer o produto vetorial desse verdinho aqui que aponta em X, com o B que aponta, ou J, o K chapéu, na verdade, que aponta na mesma direção do B aqui, se você usar a regra da mão direita, você vai ver que o resultado é para baixo. Então, I vetorial B é para baixo. K. Seria menos K. No entanto, não é I vetorial K, é menos I vetorial K. Como I vetorial K me dá menos J chapéu, ele aponta para baixo aqui, né?
Note que o vertical é o y. Então, menos essa coisa dá para cima. Positivo. Então, menos i, desculpa. K me dá um vetor para cima. J. Então, aí eu só tenho que depois fazer a multiplicação. Vai ficar I, R, seno θ, d θ, B, J, chapéu. Deixa eu estar botando aqui isso. Pronto. Já o produto J, chapéu, K, chapéu, é um vetor que aponta, um produto vetorial entre o vetor que aponta, um vetor que aponta para cima, e um outro vetor que aponta para cá, para esse cara, não é? Se você fizer o produto deles dois, você vai ver que dá I chapéu. Usar a regra da mão direita vai dar I chapéu. Certo? Quer dizer, coloca o seu dedo, né, se você estiver fazendo a regra da mão direita usando o indicador e o dedo médio, né? Coloca seu dedo na direção aqui vertical, seu outro dedo saindo da tela, seu polegar vai apontar aqui para a direita, né? Então dá I chapéu. E aí você faz o produtinho I, R, cosseno θ, d θ, I chapéu. E fico com essa versão mais simplificada aqui da forçazinha que age num elemento apenas do fio. Obviamente não é isso que eu peço, que a gente está pedindo na questão. A gente pede a força que age no fio. Bom, a força inteira que age no fio deve ser a integração dessa d forcinha que eu acabei de achar. Então, para encontrar a força que age no fio inteiro, eu vou ter que fazer a integral dessa d forcinha que eu acabei de achar. Como o fio ele começa numa posição em que o θ é como se fosse zero, né, saindo aqui da origem para o ar, e vai a um θ que é como se fosse 180, né, vindo aqui para essa parte do menos x, né, saindo do zero e indo para o b, a minha integração vai ser de 0 a π, de 0 a 180. Todos aqueles caras que não dependem de θ podem ir para fora das integrais, aqui é no caso uma soma de integrais, né? Todos eles vão para fora, até esses vetores aqui. Esses vetores são vetores cartesianos, esse vetor K, eles são constantes, né? Então eles podem sair da integral. Ao contrário de outros vetores, vetores, por exemplo, de coordenadas polares, né? Coordenadas esféricas polares e outras coordenadas cilíndricas, etc. Alguns desses vetores não são constantes. No caso polar, nenhum deles é constante, então eles não podem sair de uma integral que depende da própria coordenada, entre aspas, né, do θ, no caso aqui. Vão para fora da integral. E aí eu fico com duas integrais que vocês já devem saber fazer de cabeça, né? Que é uma integral de cosseno de 0 a π e uma integral de seno de 0 a π. Resolvendo as duas integrais, você vai ficar a primeira integral da zero, né? Integral do cosseno é seno, né? E menos seno, desculpa. E o seno seno de 0 é 0, seno de π é 0, então fica 0. A outra integral me dá 2. E aí eu fico com a resposta como resposta somente o resultado dessa integração aqui. Isto é, a força que age em um fio dobrado como uma espira, não é semi-espira, ou espira semicircular, é 2 vezes que multiplica a corrente que passa pela espira, o raio da espira, o campo a que ela está submetido. Certo? Note que o resultado ele é na direção J chapéu. A força aponta para cima. Então esse fio, esse pedaço de fio aqui, ele sofre uma força resultante para cima. Aqui do lado eu coloquei um diagramazinho de forças para a gente entender por que é para cima e por que faz sentido que essa força seja para cima. Né? Aquele elementozinho dela está aqui, ó, marcado em vermelho. Tá? Eu espero que todos estejam vendo. Deixa eu ver se eu consigo... deixa
Deixa eu ver se eu consigo ampliar esse cara aqui. Não dá para ampliar assim fácil. Se alguém não estiver conseguindo ver, eu posso tentar ampliar aqui para vocês depois, tá? Na tela. Infelizmente, não estou conseguindo fazer isso aqui no computador agora. Mas eu espero que vocês estejam vendo, né? Meu DL é essa partezinha vermelha apontando aqui meio que para cima. O campo, né? É na direção Z. Então, o campo é esse vetorzinho azul que aponta aqui na direção Z. Como o produto vetorial é DL vetorial B, DL vetorial B, se você orientar seu dedo, então, mais ou menos para cima aqui, e seu polegar saindo da tela, e seu dedo médio saindo da tela, o seu polegar vai dar mais ou menos aqui para cima e para a direita, né? Nessa direção desse DF aqui, ó. É claro que se eu tivesse um elementozinho do outro lado do fio, por exemplo, aqui, ó, desse jeito, a força estaria apontando para cá, ó. Deixa eu tentar escrever aqui. Pronto. Para desenhar. Se eu estivesse pegando um elementozinho aqui, a força estaria para cá, é simétrica a essa daqui, ó. Estaria apontando para cá. Então, a componente x dela, dessa forcinha aqui, cancelaria com a componente x desta daqui, só sobraria 2 vezes a componente vertical dessa d forcinha. Então, para cada elemento que eu pego aqui, desse lado de cá, vai ter uma força simétrica apontando para esse lado de cá. Simétrica assim, aqui, digamos que a força seja mais ou menos para cá, aqui ao outro lado a força seria para cá. Quer dizer, a componente x se cancela e a y se soma 2 vezes, né? Vai somar uma com a outra, dá 2 vezes. E aí você fica como resultado, então, 2 vezes o valor da força, mas somente na direção y, né? Então você fica como resultado uma força resultante, uma força magnética para cá, para cima, certo? Dúvidas, pessoal, até agora? Alguém perguntou aqui, o Whitney perguntou aqui, se o raio não for constante, bom, aí você vai ter que pegar e tentar escrever, tipo, por exemplo, se fosse um pedaço de uma espiral, né, uma coisa assim. Se o raio não for constante, eu suponho que seja isso mesmo que você quer fazer. Bom, aí você vai ter que escrever o seu problema em coordenadas que façam sentido para você, tá? Talvez não seja tão interessante a coordenada que a gente está usando aqui, talvez você ache interessante uma coordenada cilíndrica, etc. Mas você escreveria num novo tipo de coordenadas, tais que você levasse essa coisa em conta, e aí você ficaria, já que não há simetria, né, você ficaria com um termo, digamos assim, de um lado que não cancelaria com o termo do outro, e aí a força resultante apontaria para outro canto. Claro que a gente não vai fazer aqui uma versão mais complicada desse problema, utilizando um sistema de coordenadas ou uma complicação tal que a matemática de vocês ainda não seja suficiente, digamos, para resolver isso daí. A gente tem o eletromagnetismo, né, a disciplina de eletromagnetismo propriamente dita, para trabalhar coisas um pouco mais complicadas do ponto de vista matemático, né? A gente tenta ver um pouco mais digamos, da física por trás daqui. Claro que tem um pouco de matemática, mas a gente tenta ver um pouco mais desses exemplos mais presentes de espiras, de coisas assim, e aí a gente utiliza o eletromagnetismo para problemas um pouco mais rebuscados, digamos assim, matematicamente. Tá? Espero que eu tenha conseguido responder a pergunta. Ok, deixa eu responder aqui que sim no chat. Bom, vamos lá seguir com a nossa aulinha. Justamente aqui. Por algum motivo isso apareceu. Pronto. Então a gente viu, né, desde a aula passada, a gente viu que é o campo magnético, a gente viu a força magnética, a gente viu a força magnética que age
em um fio que está submetido a um campo magnético externo. E agora a gente vai pular um pouquinho e ver uma outra coisinha. A gente vai ver que vai estudar o movimento de uma carga elétrica em um campo magnético. Então imagine que você tem uma carguinha aqui, no caso a carga, essa carga positiva aqui, mais que amarelinha, e ela está viajando numa região em que o campo magnético entra na tela. Então a gente vai usar pontinhos assim, ó. Deixa eu ver aqui. Pontos assim, ó, para representar vetores saindo da tela, como se fosse. Imagine que o vetor é uma flecha, mas não a flecha dessa maneira como está no quadro, não uma seta, mas uma flecha propriamente assim. Ó. Imagine que ele é assim, ó, com a pontinha, e a parte de trás da flecha é aquela parte com as penas, né? Essa coisa aqui. Se você está vendo a ponta da flecha, você está vendo só essa aqui, né? Quer dizer, se a flecha está vindo em sua direção, você está vendo ela sair da tela, no caso, você está vendo como se fosse bolinha, você está vendo apenas a pontinha dela. Se, no entanto, você estiver vendo a flecha entrando na tela, quer dizer, ela estava próximo de você e está se afastando, entrando da tela, você estaria vendo essa parte de trás aqui da flecha, que a gente está representando por esse X aqui. Então, o campo, existe um campo magnético aqui nessa região do espaço, e ele entra na tela. Quer dizer, perpendicular à tela, entrando. Certo? Vamos supor, então, que essa carguinha se move da esquerda para a direita, a velocidade dela é essa. Esse vetorzinho verde aí. E se a gente fizer o produto vetorial VB, né, que é positivo, então o resultado é simplesmente o mesmo sentido do V vetorial B, quer dizer, se você apontasse o dedo indicador para a direita e botar os dedos perpendiculares ao outro, né, o indicador e o médio, tal que o médio aponte para dentro da tela e o indicador para a direita, seu polegar vai estar para cima. Isto é, a força que essa carguinha sente é uma força vertical para cima, como esse vetorzinho preto que está aqui representado na tela. Note, então, que a força magnética que age na carguinha, que se move com certa velocidade V, pela aquela expressãozinha, né, V vetorial B, ela é sempre, obviamente, perpendicular à velocidade. Se ela é perpendicular à velocidade, o tipo de aceleração que ela causa não é tangencial. É perpendicular à tangente. Digamos, centrípeta, se for um caso como esse caso aqui, né, que aponta. Você tem uma coisa bem uniforme aqui, e a velocidade é perpendicular ao campo, aí você fica com a forcinha centrípeta bonitinha, como esse daí. Isto é, não existe força apontando nesse sentido. Só existe perpendicular à velocidade. Como vocês lembram lá da física 1, né? Você tem dois tipos de acelerações, uma tangencial, que modifica o módulo da velocidade, e uma que perpendicular, digamos, chamamos de centrípeta, perpendicular aqui a tangencial, que modifica o sentido do vetor, na direção do vetor velocidade, mas não o seu módulo. Quer dizer, ela não... E como essa força aqui que a gente está trabalhando? A força magnética, sempre perpendicular ao vetor velocidade, pela aquela expressão F igual a Q, V, produto vetorial B, então ela é sempre perpendicular. Então ela nunca vai modificar, força magnética nunca modifica o módulo do vetor velocidade, somente a direção, né, e o sentido do vetor velocidade. Se ela não modifica o módulo do vetor velocidade, então ela nunca realiza trabalho. Deixa eu botar aqui. Só um minutinho que eu estou... Tem que limpar aqui, na verdade. Então, a força magnética não realiza trabalho. E, obviamente, como ela nunca está orientada no sentido da velocidade, ela nunca vai mudar a energia cinética da coisa. Não, a energia cinética é mv, 1 meio de mv ao quadrado, né?
Então depende do módulo do vetor e não do sentido, do módulo vetor velocidade. Então, a força magnética não realiza trabalho e não muda, obviamente, a energia cinética de uma carguinha que está sofrendo a ação dessa força. Mas vamos estudar o movimento dessa carguinha. Isto é, vou pegar um caso simples como esse daqui, em que a velocidade é perfeitamente perpendicular ao campo magnético, e vamos ver o que acontece. Que tipo de movimento essa carguinha vai ter? Vamos trabalhar aqui esse exemplo, em que a velocidade é perpendicular ao campo magnético. O que é que eu quero dizer perpendicular, né? Como é que ela poderia ser? Ela podia ter uma componente entrando na tela, ter essa componente perpendicular aqui, mas ela ser também um pouquinho entrando na tela. Aí ela teria um movimento um pouquinho diferente desse que a gente vai estar falando agora. Tá? E a gente vai abordar esse movimento já já. Mas por enquanto, pegando uma velocidade que seja totalmente perpendicular ao campo magnético. Eu estou usando aquele símbolozinho para perpendicular e estou chamando vetores, não estou botando setinhas, tá, pessoal? Então, vetor para mim é todas as letras que são em negrito. Certo? Então, nesse caso aqui, isso aqui é um vetor. V e B são vetores, são campos vetoriais. Quer dizer, isso aqui é um campo vetorial, isso aqui é um vetor. Bom, vamos lá. A gente sabe que a força magnética é Q vetor V, V vetorial B, né? E a gente sabe lá da física que F igual a MA. No caso, neste caso aqui em específico, em que a força aponta, em que a velocidade é perpendicular ao campo magnético, a força aponta perpendicularmente, né? A força que vai estar apontando perpendicularmente à velocidade, aqui sempre, somente perpendicularmente à velocidade, é uma força do tipo centrípeta, né? Então, a gente poderia dizer que esta força, a força que, esse QVB, né, é igual a uma força centrípeta que você já conhece a expressão como mv ao quadrado sobre r, né? Então, quer dizer, eu posso igualar a força centrípeta, que no caso, essa daqui é a força magnética que se torna a força centrípeta, né? Ela é sempre perpendicular à velocidade, aqui é o módulo da força magnética, no caso é QVB. Eu posso isolar aqui o meu R, né? E aí fica bem claro que se essa partículazinha lançada com certa velocidade v nesse campo vetorial B aqui, estou supondo aqui que o campo é constante, né, e tudo. Se o campo é constante, a carga a carga da carguinha não muda. Aqui no caso, obviamente, o módulo da velocidade não muda, né, já que a força é sempre perpendicular à velocidade. Então a velocidade não muda, a massa da coisa não muda, então a trajetória que essa partícula segue num campo assim, um campo que entra na tela, ela indo para a direita, é uma trajetória circular. Note que o R aqui ele é igual a coisas constantes, né? Isto é, o raio não muda, e então ela fica presa circulando nesse círculozinho de raio Rzinho, com Rzinho dado por essa expressão que depende da massa, da velocidade, da carga e do campo magnético. Isto é, repetindo, se eu tiver, no caso de uma partícula que é lançada numa certa região do espaço, com o campo magnético B entrando na tela, aqui, orientado de maneira a entrar na tela, e uniforme, quer dizer, não varia ao longo do x, não varia ao longo do y, ou do z, etc. Se eu lançar uma partículazinha dessa nessa região do espaço, como eu lancei, né, parei de agir sobre ela, ela entra ali com aquela velocidade, a força magnética, a força que age sobre ela, a força magnética é sempre perpendicular à velocidade, então nunca vai mudar o módulo, então a velocidade dela vai ser sempre constante. E a trajetória que ela vai seguir é uma trajetória circular, com o raio dessa trajetória dado por essa expressão que está aqui no quadro. MV/QB. Então, essa partícula faz uma trajetória circular. Será que a gente poderia falar alguma coisa sobre o período dessa partícula? O tempo que ela demora
para dar uma volta completa? Bom, uma volta completa é 2πr, né? O tempo que ela demora a gente poderia chamar de um período. Então, e a velocidade dela é o quanto ela percorre num certo intervalo de tempo, né? Então a gente poderia... Deixa eu escrever aqui para vocês. Eu sei que ela percorre 2πr num certo intervalo de tempo, vamos chamar esse intervalo de tempo de t. Isso aqui, obviamente, é uma velocidade, né? O quanto ela percorre num certo intervalo de tempo. Então, isso aqui é igual à velocidade dela. Se eu quiser saber o período dela, eu só preciso isolar o período, vai ficar 2πr sobre v. Esse é o período aqui, ó. Esse é o período de uma partícula que viaja no espaço com velocidade v, submetida a um campo magnético desta maneira, que está aí no quadro. Ok, mas eu sei até quem é a velocidade da partícula, né? Mas se eu querer saber quem é o período dela, não é legal deixar o R aqui, porque eu não sei que raio ela vai ter. Bom, na verdade eu sei, né? O raio é esse cara aqui, ó. O raio é esse aqui, ó. Então, se eu pegar esse raio e substituir aqui, eu fico com a expressão para o período de uma partícula que está nessas condições, somente dependendo de coisas que eu consigo medir da partícula. E o mais bacana é que cancela a velocidade. Então, o período da partícula submetida a um campo magnético B só depende da sua massa, da massa dela, né? Da carga que ela tem e do campo magnético a que ela está submetida. Então, se eu posso controlar o período dessa partícula a partir do campo magnético a que eu estou submetendo essa partícula. Claro que massa e carga não estão sob meu controle, esse 2π é uma constante. A gente vai ter uma aulinha, no caso vai ser a aula, não sei se é a próxima ou daqui a 2 aulas, em que a gente vai falar de aplicações, somente aplicações disso tudo que a gente está vendo. Então, a gente vai pegar uns momentos para falar de ciclotrons, a gente vai pegar um momento para falar de manchas solares, a gente vai falar de espectrômetros de massa, vai falar um monte de aplicações disso que a gente está vendo, e aí a gente talvez fique mais claro para que vai servir essa expressão. É claro que essa expressão serve para a gente resolver os probleminhas, mas para que servem os probleminhas, né? Então, a gente vai ver depois que tem aplicações extremamente importantes na ciência, tudo isso que a gente está vendo. Mas vamos tentar fazer um probleminha aqui só para aplicar essa expressão que a gente acabou de ver. E deixa a aplicação para o momento realmente da aplicação, né? Quando a gente tiver mais ou menos o corpo teórico mais bem fixado e mais bem explanado, aí a gente realmente se concentra um pouco mais nas aplicações. Imagine que você tem um próton de massa igual isso é a massa do próton, né? 1,67 10 a menos 27 quilogramas. A massa do próton é a mesma massa do elétron, né? Ou a carga do próton é a mesma carga do elétron com sinal trocado. Então a carga dele é 1,6 10 a menos 19 coulombs. E você consegue, de alguma maneira, por enquanto, né, a gente não sabe que maneira vai ser, medir o raio do círculo que esse próton se move, no caso, seria 21 centímetros. E esse círculo em que ele se move é perpendicular a um campo magnético de 0,4 Tesla. Encontre a partir desses dados a velocidade do próton e seu período. Então, você tem um próton, ele se move circularmente. Imagina que isso aqui é um círculo, tá? Circularmente num certo ambiente que é perpendicular, de maneira tal que esse ambiente que esse campo magnético é perpendicular
ao círculo que ele percorre. Esse círculo tem raio 21 centímetros, aí está a carga do próton, 1,6 × 10⁻⁹ coulombs. Carga do próton, ou a massa do próton, 1,107 10⁻⁻27 kg. Será que a partir disso eu consigo encontrar tanto a velocidade que ele vai estar fazendo essa trajetória e o período? Quer dizer, usando essas expressões que a gente está vendo aqui, né? Quer dizer, muito fácil, né? Velocidade eu poderia tirar daqui, né? Eu tenho a massa, tenho a carga, tenho o campo e tenho um raio. Então, se eu isolar V daqui, eu encontro facilmente. Se eu já tiver encontrado V, eu posso encontrar o período a partir dessa expressão, 2πr sobre V. Ou poderia, no caso, a partir dos dados do problema, né? Massa, carga e campo, também encontrar aqui o período. Então, é muito fácil. Velocidade, como eu havia dito. É só isolar a velocidade daquela expressão ali. Substituo o raio. Então, no caso, só prestar atenção, o raio está em dado em centímetros, mas as unidades estão no SI, né? Então eu tenho que transformar o raio para metro, dá 0,21 metros. Carga, só substituir, campo e massa. Faço uma divisãozinha, encontro a velocidade que ele vai estar percorrendo aquela trajetória circular, que no caso é 8×10⁶ metros por segundo. O período, já que eu já achei, eu posso encontrar o período direto da velocidade, né? Eu poderia usar outra expressão também, só que aqui são menos cálculos para fazer. Posso só fazer aquela outra em função dos dados do problema. Fiz aqui a partir desses dados, na verdade, do raio e da velocidade que eu acabei de achar. Encontro o período, que no caso aqui, preste atenção só que nessa expressão eu tenho raio sobre velocidade, então é metro sobre metro por segundo, né? Cancela metro com metro, segundo vai para cima, eu fico com 1,664 10 ao menos 7 do segundo. Essas duas expressões aqui vão ser importantes, essas duas fórmulas, né? Essas duas expressões aqui, na verdade, vão ser importantes para quando a gente vai falando um pouquinho de aplicações nas aulas que vêm. Certo? Por enquanto, alguma dúvida, pessoal? Bom, nenhuma dúvida? Deixa eu ver aqui se alguém digitou. Tá ok. Bom, esse exemplo que a gente mostrou aqui, voltando, né? É um exemplo em que a velocidade é perpendicular ao campo. E aí dá uma trajetória circular. O que acontece com uma partícula carregada se ela entrar numa certa região do espaço, como essa daqui, mas com a velocidade que não seja perpendicular ao campo? O que vai acontecer com ela? Se ela não for perpendicular ao campo, se ela fizer um ângulozinho aqui, ó, digamos que ela entra numa região do espaço, fazendo... Ups, peraí. Deixa-me limpar isso aqui que não ficou legal. Vou tentar fazer uma tangente aqui. Então, note que essa velocidade ela não é perfeitamente perpendicular ao campo. Se ela fosse perpendicular ao campo, ela seria... Deixa eu mudar aqui a cor. Vou fazer em azul, tá, pessoal? Ela seria assim, ó. Que ela é perpendicular ao campo. Já a verdinha, não. Espero que todos consigam ver que a verde não é perpendicular ao campo, certo? Então, se ela não for perpendicular ao campo, se ela fizer um certo ângulozinho com o campo, e esse ângulo for diferente, 90, que trajetória ela vai ter? Bom, bem fácil de visualizar isso daqui. Eu não vou trazer isso como um probleminha, certo? Porque suponho que seja relativamente simples de vocês enxergarem, e vou deixar, na verdade, esse pulinho para vocês fazerem depois. Mas,
Existem essencialmente duas componentes, né, para uma coisa que faz um ângulo assim. Eu vou fazê-las em vermelho, tá, pessoal? Uma componente que é ao longo do campo e uma componente aqui que é perpendicular ao campo. Então, decompus a minha velocidade verdinha em duas componentes. Uma perpendicular ao campo, na direção I, na direção J, chapéu, né, na direção Y, e uma perpendicular ao campo aqui na direção X, ou paralela ao campo na direção X. A perpendicular a gente já viu o que dá. A perpendicular, essa componentezinha aqui, ó, ela tem uma trajetória circular. Acho que ninguém vai discordar disso. Agora, essa outra componente aqui, ó, o que ela faz? Note que essa componente ela é ao longo do B, quer dizer, ela é paralela ao B. Então, essa componente tangencial, digamos assim, a componente que não é perpendicular, paralela, deixa eu mudar esse nome aqui. Deixa eu botar um símbolozinho paralelo. Então, a componente da velocidade que é paralela ao campo, quando eu for calcular a força por causa dessa componente, como esse vetor é paralelo a esse vetor, então o ângulo entre eles é zero, e o produto vetorial é seno, resultado é zero. Isto é, essa componente para cá, da velocidade, não contribui para a força magnética. E essa daqui contribui, fazendo um círculozinho, fazendo ela andar com a trajetória circular. Então, note que essa componente não contribui para a força magnética, quer dizer, não vai ter uma força por causa dessa componente, mas ela existe, e ela não vai mudar, obviamente, de valor. Por que não vai mudar de valor? Bom, porque não existe nenhuma força na direção dela. A outra também não muda de valor, porque a outra componente, né, a componente vertical, também não muda de valor, não muda de módulo, porque, como a gente viu, a força magnética, né, ali, se eu estou pegando somente a componente perpendicular, a força magnética ela é perpendicular à velocidade, então ela é uma centrípeta, né? Então ela não modifica o valor, o módulo da velocidade. Nem essa outra aqui, porque nem força tem. É aí que não modifica a velocidade mesmo, já que não tem aceleração. Então, o que você tem? Você vai ter a combinação de dois movimentos. Um movimento que é um círculo, e um outro movimento que é simplesmente um deslocamento aqui meio que para a direita. Isto é, você vai ter um movimento assim, ó. Um movimento helicoidal, quando a velocidade não for perpendicular ao campo magnético. Eu vou ter uma hélice, né? Ou uma espiral de caderno, coisa assim. Certo, pessoal? Todo mundo entendeu esse exemplo geométrico aqui ou não? Alguma dúvida? Ok. Professor, Oi. eu não entendi não essa parte, porque a velocidade, ela na direção... Volta aí, o desenho. Eu acabei de apagar aqui, mas eu vou fazer para Enfim. você de novo, tá bom? Vou fazer aqui para você. Então, É vou fazer a porque... velocidade em vermelho. Certo. A Essa velocidade é para velocidade... cá. Isso. A velocidade... Eu vou botar ela bem aqui embaixo. O produto vetorial de B, ela não ficaria... não faria um círculo na componente dela na direção Y? Isso. Um E círculo. o que é que faz ela se mover para A outra fazer componente. Aqui seria zero? Não, não é zero. Zero é a força. Ah, tá, Entenda? entendi. Então, verdade, entendi entendeu? agora. Aqui é a velocidade. A velocidade eu decompus em duas velocidades, uma horizontal e uma vertical. Tá? Digamos que seja isso. Para chamar o x de horizontal e o outro vertical. A cada velocidade, como a força magnética depende da velocidade, então para cada um desses componentes eu vou ter como calcular a força magnética para cada uma das componentes.
Quando eu fizer para essa componente aqui, a vertical, que ela é perpendicular ao campo, a força magnética é centrípeta. Quando eu fizer para essa outra componente, a força magnética é zero. Então, por causa desta componente aqui, ela faz um círculo, e por causa desta outra componente aqui, esse círculo, ele não é como se fosse um círculo que não está no mesmo plano. Ele vai andando para a direita. Entendi. Certo? Uhum. A gente vai Obrigado. ver depois uma aplicação bem legal desse tipo de comportamento, que no caso a gente vai falar das linhas de campo ao redor do planeta Terra, e aí a gente vai falar que algumas partículas ficam presas fazendo essa trajetória helicoidal que a gente acabou de ver aí, e ficam presas nessa coisa que tem uns efeitos interessantes, mas a gente vai deixar para falar isso daqui no momento que a gente já tiver, digamos assim, que vocês tiverem feito a conta, tiverem estudado um pouquinho mais, e aí a gente fala da aplicação aqui de maneira mais apropriada, digamos assim, e não só como uma curiosidade, porque na verdade a física é o que é importante para essa disciplina, né? Então, quando você estiver com a matemática mais ou menos trabalhadinha, a gente vai para esse exemplo trabalhá-lo, digamos assim, com todos vocês já tendo feito na mão, aquele cálculozinho e tal, e aí a gente pode explorar melhor, certo? Bom, então o que a gente já viu? A gente já viu o campo magnético, a gente já viu o que acontece quando uma carga, o movimento de uma carga, quando ela está submetida a um campo magnético. A gente viu a força que age sobre uma carga quando ela está submetida a um campo magnético. A gente viu a força que age em um fio quando esse fio está submetido a um campo magnético. Mas a gente ainda não falou do campo gerado por uma carga em movimento. Então, e a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre esse tipo de fenômeno, mas sempre que eu tiver uma carga elétrica, uma carguinha aqui, se movimentando, essa carga vai me gerar, vai gerar um campo magnético, dado por essa expressão aí. Então, esse campo magnético, ele cai com o quadrado da distância, da distância, aonde você está medindo esse campo, né? Quer dizer, imagina que eu tenho uma carga aqui, ó. E aí eu estou medindo o campo bem aqui nesse ponto, que vamos chamar de P, que é a minha carga Q. Se eu chamar essa distância daqui para cá de R, o campo magnético gerado pelo fato dessa carga estar se mexendo, então ela esteja para cá, então a velocidade V, né? O campo magnético gerado por esta carga cai com o quadrado da distância. Muito semelhante a tudo aquilo que por exemplo, vocês já viram a força de Coulomb, né, em eletricidade e magnetismo 1. Vocês viram a força de Coulomb. A força de Coulomb, espero que todo mundo lembre, é K, né, aquela constantezinha, que é 1 sobre 4π epsilon 0. A força, as cargas que estão envolvidas, né, porque força tem que ter dois corpos, né? Então Q1, Q2, dividido por R ao quadrado, né? Estão todos lembrados disso, pessoal? E como é que chega também no campo magnético? Deixa eu perguntar a pergunta, na verdade. Vocês estão lembrados da expressão para o campo elétrico? E só uma coisinha, a Roberta acabou de fazer uma pergunta aqui, já faz uns 4 minutos, eu só olhei agora no chat. Já eu tento responder essa pergunta, tá, Roberta? Porque a gente já pulou aqui. Mas só para continuar aqui esse raciocínio, vocês lembram da expressão para o campo magnético ou não? Ou para o campo elétrico? Se alguém pudesse responder no chat, ou não, senão a gente tenta fazer uma explanação super rápida aqui. Todo mundo. Bom, aparentemente lembra, né? Então, vocês tinham aquela força, né? A força elétrica, ela depende das cargas. Então, isso aqui é um alfa, né? Depende das cargas I do raio ao quadrado, ou a distância ao quadrado das cargas, né?
Campo elétrico é uma maneira, na verdade, de você sair de um problema de dois corpos, né? E ir para um problema de um corpo, né? Então você sai de uma coisa assim e vem assim, ó, você tira um dos corpos da jogada. Então você vai falar de um campo vetorial causado apenas a perturbação do espaço causada por uma carga e não ter que usar uma segunda carga, né? Você fica com uma coisa que depende só da carga e do raio da distância ao quadrado. Bom, existe uma expressão análoga para essa para o campo magnético gerado por uma carga. Ele também depende, cai, né, com o raio ao quadrado. Só que ele é, digamos assim, um pouco mais complicado, porque o sentido do campo é perpendicular a algumas coisas, né? Por exemplo, é perpendicular ao, no caso aqui, a velocidade, sempre perpendicular aqui à velocidade da partícula, né? Mas, de qualquer maneira, o campo magnético gerado, da mesma maneira que a gente tinha anteriormente em velocidade de magnetismo 1, também cai com R ao quadrado. Essa constantezinha μ0 aí, ela é 4π 10 a menos 7 newtons por ampere ao quadrado, ou Tesla, que multiplica metro por ampere. Constantezinha é esta daí. E aí eu posso utilizar essa expressão para calcular, por exemplo, qual é o campo gerado por uma carga, uma certa carguinha, que tem uma certa velocidade, né, em qual campo numa certa região do espaço. Então, da mesma maneira que vocês tinham campo elétrico, vocês conseguiam falar do campo elétrico criado por uma carga, no caso imóvel, né, parada. Você falava, o campo elétrico da carguinha é tal, e calculava, tarará, usando aquela expressãozinha que a gente acabou de apagar aqui, K, Q1 sobre R ao quadrado. Vocês também podem calcular o campo agora magnético gerado por uma carga, se essa carga se move. Essa carga se move, a gente pode calcular o campo magnético dela. No caso, vamos pegar um probleminha aqui para a gente aplicar essa expressãozinha que a gente acabou de ver. Então, uma carga pontual, note que eu estou escrevendo pontual e não pontual, tá, pessoal? A gente está diferenciando aqui. Uma carga pontual seria uma carga que chega na hora que você pediu para ela chegar, né? Chegou em ponto. Uma carga pontual é uma carga que tem o tamanho de um ponto. Tá? Pontual. Uma carga pontual de 4,5 microcoulombs, ou melhor, milicoulombs, se move com velocidade v, no caso essa para o eixo x, né, de 3 metros por segundo. E ela está a uma certa distância da origem, ela se mexe ao longo da linha y igual a 3 metros no plano z igual a 0. Isto é, ela se move assim, ó. Ela se move ao longo dessa linha, que é uma linha que dista 3 metros da origem, e ela se move aqui no plano x, no plano z igual a 0. Né? Então ela se move nesse sentido aqui, para a direita, nessa alturinha aí. Então vamos aplicar essa fórmula que a gente acabou de falar. Encontre o campo produzido na origem quando esta carga está em x igual a 4 metros, y igual a 3 metros. Na verdade está errado, tá? Deixa eu só corrigir aqui. Esse aqui é menos 4 metros. Esse aqui é menos 4 metros, y igual a 3 metros. Então, como é que eu faria para encontrar o vetor campo magnético gerado por uma carga que se move nesse sentido aqui, quando ela está exatamente nesse ponto aqui, ó, que é menos 4 mais 3, menos 4x mais 3y. Bom, nada muito complicado, só... Deixa eu passar aqui, pessoal.
Lembrando, tá, que tá errado esse aqui, né? É menos 4, tá, pessoal? Menos 4. Eu só diminuir aqui, né? Diminuir o tamanho da figura, botei aquela expressãozinha para cá. Bom, quem é que é R? R é a distância entre a carga e o ponto onde eu estou medindo. Então, a carga está aqui, ó, em menos 4, 3. Então, R é o módulo, né, desse vetor que vai da carga até onde eu estou medindo. Quer dizer, é essa distância daqui para cá. Certo? Como é que eu faria para encontrar esse vetor? Bom, é só... Eu estou conseguindo passar o slide. Pronto. Esse é um vetor que tem tamanho... vamos decompor esse vetor. Tá? Ele é um vetor que tem esse tamanho aqui para x e esse tamanho aqui em y. Quer dizer, ele vai daqui de menos 4 até 0, né, no sentido positivo de x, então ele tem tamanho 4 e chapéu. E essa outra componente aqui é para baixo, né? É 3, né? Aqui y é 3. Então essa outra aqui é menos 3 j chapéu. De maneira que o meu vetor R tem essas coordenadas aqui. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês entenderam essa partezinha? Só decompor. R, no fundo, vai ser a distância, né? O R é um vetor que aponta da carga para onde você está medindo. Esse aqui embaixo, no caso, o módulo dele é ao quadrado, né? E esse aqui é um vetor unitário nessa direção. Então, todo mundo entendeu pelo menos essa parte aqui dos componentes do vetor R? Assim eu sigo em frente, tá? Se me perguntar. Então, e quem é R? O que aparece embaixo da expressão? É o módulo desse vetor. Se ele tem componentes 4 e 3, né? Vai ficar 4 ao quadrado, 3 ao quadrado, soma, né? Tira a raiz, dá 5 metros. Então, todo mundo, acho que ninguém vai ter dificuldade de encontrar que esse termo que vai aparecer aqui embaixo é 25, né? 5 ao quadrado. Que no fundo é essa distância aqui ao quadrado. Distância desse ponto até aqui. O que é um pouco mais chato? Encontrar esse vetor aqui de cima. O vetor unitário. Um vetor que aponta da carga para o local onde você está medindo o campo. Isto é, do ponto x igual a menos 4, né? Corrigindo aqui em cima. X igual a menos 4, y igual a mais 3, até 0, porque eu estou querendo calcular o campo magnético na origem. Então, um ponto está aqui, é o menos 3, é o menos 4, menos 4, 3. O outro está aqui, é o ponto 0, 0. R é um vetor que aponta daqui para cá. Vai da carga até a origem. Até onde eu estou medindo, né? No caso, a origem. Mas esse cara aqui em cima é esse vetor, é um vetor unitário que aponta no mesmo sentido que este cara aqui. Como é que eu vou encontrar um vetor unitário que que aponta daqui para cá, né? Quer dizer, um vetor pequenininho, assim, ó. Vetor de módulo 1 que aponta nesse sentido, para cá. Bom, eu tenho um vetor e tenho um módulo dele. Se eu dividir um vetor pelo módulo dele, eu fico com um vetor unitário que aponta na direção desse vetor. Então, para encontrar o vetor R chapéu, eu só preciso dividir o vetor que eu tenho, 4i menos 3j, pelo módulo dele. Assim, eu tenho um vetor que aponta, é um vetorzinho, esse cara aqui, né, é um i e menos j, né, então, assim, ó. Só que ele é 0,8 em x, menos 0,6 em y. 0,8 ao quadrado dá 0,64. 0,6 ao quadrado, né? Não importa. É 0,36, né?
0,64 mais 0,36 dá 1. Raiz de 1 é 1. Então, o módulo desse vetor realmente é 1. Ele é um vetor unitário que aponta da carga para a origem. Então, repetindo como é que eu fiz, eu pego o vetor completo, né, o vetor que vai da carga até a origem, divido pelo módulo dele e encontro o vetor unitário. Deixa eu limpar isso aqui, que agora não vai fazer tanto sentido. Pronto. E aí, como é que eu faço para encontrar o vetor, realmente, campo magnético, na origem? Bom, eu vou ter que substituir todas as outras coisas. Vou ter que substituir a constante, menos 10 a menos 7, né, Tesla, metro por ampere. A carga é 4,5... Isso aqui está errado, tá, pessoal? Acho que aqui é microcoulomb, como eu tinha falado no começo, não milicoulomb, porque eu botei microcoulomb aqui. Botei 10 a menos 6. Então, olhem para cá e vejam um mi e não um m. Isso aqui é um mi. Pronto. Velocidade já foi dada, então a velocidade é simplesmente 3 ao longo do i. Então, velocidade, aqui escrevi o vetor velocidade, está aqui ele, ó. O R, substitui aqui o R chapéu. Deixa para substituir o R depois, né? Vamos tentar resolver primeiro esse produto. I com I vetorial I é 0, né? I menos J é menos K. Então fica com essa, fica menos K 0,6, né? Então fica mi 0, Q menos 0,6. Não substitui o valor do V ainda, é 3, né? Só escrever como VI. K chapéu sobre 4πr ao quadrado. Agora substituo, então vai ficar mi 0, Q, botei o menos para cá, né? 0,6, que multiplica V, V é 3 metros por segundo, dividido pela distância, 5 metros ao cubo, né? Então fica 25 metros ao quadrado. Quando você fizer tudo isso daqui e cancelar corretamente as unidades, você vai ficar com menos 3,2, 10 a menos 14 Tesla na direção menos K. Só presta atenção, né? A permeabilidade lá, o mi0, 10 a menos 7 Tesla, que multiplica metro por ampere. Coulomb por segundo é 1 ampere. Então, esse cara cancela com esse e esse. Metro com metro dá metro ao quadrado. Aqui embaixo é metro ao quadrado. Então, esse cara e esse cancelam com esse. Fica só corretamente. O Tesla, a unidade, né, do campo magnético. Isto é, o campo magnético causado por esta carguinha que anda da esquerda para a direita, sob uma linhazinha aqui, ó, sobre essa linhazinha vermelha, o campo causado por esta carga é um campo que aponta assim, ó. Ele aponta, né? Se eu botar assim, vocês não vão entender, né? Já que está ali o Z. Pronto. Ele aponta assim, para dentro, né? Então ele é Z negativo. Então, ele é menos K, então ponto no negativo do Z, e tem módulo 3,2 vezes 10 a menos 14 Tesla. Há um tempão atrás, Roberta tinha feito uma pergunta que era: faria sentido um dipolo se movimentando através de um campo magnético? Bom, deixa eu fazer uma perguntinha aqui para Roberta. Se eu jogar uma... Sim, só uma perguntinha, pessoal. Deu para entender aqui essa continha? Para depois poder responder a pergunta aqui da
da Roberta? Deu para entender esse desenvolvimento? Alguma dúvida com relação a esse desenvolvimento, pessoal? Ok. Então, deixa eu perguntar aqui para vocês, na verdade, não só para a Roberta. Se eu pego uma carga e jogo numa região de campo magnético, eu jogo, digamos, com uma certa velocidade tal, que é perpendicular ao campo magnético. Vocês sabem que ela vai ter um movimento circular. Se eu mudar a carga de positivo para negativo, o que vocês acham que vai acontecer com o sentido do movimento? Deve inverter, né? Então, se eu jogo um dipolo e esse dipolo não é uma carga grudada na outra, será que vocês estão me entendendo? Se eu jogo duas cargas formando um dipolo, mas essas cargas não estão ligadas, não tem uma força que as mantenha a uma distância fixa, e eu jogo para um certo sentido, uma iria percorrer a coisa para um lado, né, e a outra iria percorrer a coisa para o outro. Para um lado para o outro, não. Uma faria um movimento assim, né? Digamos, uma carga positiva, ela faria um movimento assim, ó. Opa. E a carga negativa faria um movimento assim, ó. Certo? Todo mundo consegue enxergar isso aqui ou não? Quem não conseguiu enxergar que a diferença é essa, pode comentar agora. Tá. Roberta falou que sim. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Essencialmente a força, né? A força, imagina, um vai ter uma força centrípeta que aponta para cá, ó, e a outra vai ter uma força centrípeta que aponta para cá, né? Então, um gira para um lado e o outro gira para o outro. Só que né? Imagina que as duas entram aqui, as duas indo para a direita, uma vai descer assim e rodar, e a outra vai subir e rodar. Se as duas estão juntas, aí já complica um pouquinho mais. Se eu, de alguma maneira, liguei essas duas, né? Tipo, se eu tenho algum tipo de molécula, digamos, assimétrica, tal que eu tenha mais cargas, digamos, de um lado do que do outro. Então, assim, um CO, uma molécula de monóxido de carbono, ela é, se você for ver do ponto de vista de concentração de elétrons, ela é um dipolo, né? Ela tem mais elétrons numa certa região do que aqui. E aí você vai complicar um pouquinho mais a situação, porque você vai ter as duas coisas tentando girar em sentidos contrários, e aí você vai ter que fazer a conta e ver com a carga maior e ver, etc. Não sei, acho que nem respondi, na verdade, a pergunta dela. Na verdade, se você tiver um dipolo, você vai ter que ver que tipo de carga você tem, né? No caso, a carga que a gente chama de carga parcial, quanto de cargas está num e no outro. Tem que estar ligado, porque se estiver desligado, né, senão, se as duas cargas não tiverem atração, uma roda para cima e a outra roda para baixo. Todo mundo entendeu. Se elas estiverem ligadas aqui, e essa carga de diferença for muito pequena, ela praticamente não vai sentir efeito nenhum, porque a carga líquida é zero. Se a carga for um pouco maior, aí você vai ter um movimento um pouco mais complicado, né? Talvez o centro de massa dela percorra um círculo e o outro percorra alguma outra coisa. Como se fosse um planeta que gira e um sistema, né, de duas estrelas cujo centro de massa gira num círculo, mas elas ainda giram em também cada uma das suas partes girando em torno também de um círculo assim. Eu suponho que seja um movimento mais ou menos assim. Se é aqui. Pois é. Então deve ser bem mais complicado de fazer esse tipo de coisa. Eu suponho que seja isso, tá? Não tenho certeza. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui perto das 3 horas da tarde já, então a gente já praticamente vai estar terminando a nossa aula. Eu queria saber quais são as dúvidas que vocês têm com relação a esta matéria que a gente viu agora e a anterior, se alguém tiver algum tipo de dúvida, né? Para a gente não ir acumulando. A partir das próximas aulas, acho que da próxima já vai ter que começar a ter um pouco mais de atividades, aí vocês vão realmente passar uns probleminhas, né? E aí vocês vão começar a ter mais... espero que tenham mais dúvidas, né? Mas, por enquanto, alguma dúvida, pessoal, com relação à matéria e a anterior,
que ninguém falou que estava com nenhuma dúvida na aula anterior, também achei estranho. Não? Nenhuma dúvida? Beleza. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui, não faz sentido a gente começar a próxima matéria que a gente vai ver, que vai ser... Deixa eu parar aqui. A próxima que a gente vai ver vai ser a lei de Biot-Savart, né? A lei de Biot-Savart, no fundo, é uma modificação. A gente vai pegar essa expressão que a gente viu para o campo gerado por uma carga que se move e vai fazer uma coisa muito parecida com aquilo que a gente fez na aula anterior, né, na primeira aula, trocar a carga por um pedaço de um fio, e aí a gente vai estudar o campo magnético gerado por um fio em suas proximidades. Note que é diferente daquilo que a gente fez anteriormente. Antes a gente estava estudando qual era a força, por exemplo, que um fio sentia quando submetido a um campo externo. Então existia um campo, você botava um fio naquela região do campo, deixava passar uma corrente por ele, esse fio sentia uma força. O que a gente vai fazer futuramente, próxima aula, é pegar um fio, deixar passar por ele uma corrente, ir até uma certa distância dele e perguntar, ok, aquele fio ali que está passando aquela corrente, qual é o campo que ele cria, que ele gera nesta posição aqui que eu estou? E é isso que a gente vai tentar responder na próxima aula. Certo, pessoal? E aí eu vou parando por aqui, porque essa matéria demora um pouquinho mais do que os 6 minutinhos que a gente tem. E vou parando por aqui, então. Ok, pessoal? Mas se ninguém tiver mais nenhum comentário, eu vou parar a gravação da aula. Professor, Oi. em relação ao primeiro exemplo do fio em um semicírculo, né? O fator de diferença entre o fio em semicírculo e ele reto seria só em relação ao comprimento mesmo, né, do fio? No Esse caso, aqui que você tá no falando. módulo da força, é. Você está falando isso aqui? Isso. Tem algumas diferenças, né? Primeiro, note que por ele estar num semicírculo, parte da força, quer dizer, a força que age nesse elemento aqui é uma força que tem um componente vertical e uma no x, quer dizer, para a direita. No simétrico dele, aqui do outro lado, tem uma componente vertical e para a esquerda. Então, a parte da força não vou dizer perdida, porque não vai ter esse tipo de coisa, mas quer dizer, esse lado de cá do fio é puxado para a direita, esse lado de cá do fio é puxado para a esquerda. Uma vai cancelar a outra por causa da simetria do problema. E aí você fica somente com uma soma de duas componentes, no caso, as duas componentes verticais, né, de um lado e do outro, empurrando esse fio para cima. Certo? Eu não sei se era isso que você estava perguntando. Isso. Só que era comparando com caso o fio fosse do A para o B em uma linha reta. No caso, o fator de diferença entre o módulo da força. Entre esse exemplo circular e o reto. Então, vamos... Deixa eu tentar te mostrar aqui. Só um segundinho, tá? O módulo da força que a gente tinha visto num fio de comprimento L era ILB, né? Concorda que no caso seno, vai entrar um seno aqui, mas se o campo for perpendicular, é ILB. Tá? Ou, quer dizer, no fio reto, ILB. Já aqui para o... Deixa eu descer, estou procurando slide, só um minutinho. Já aqui para a espira, para essa espira semicircular, duas vezes IRB. Então, não sei se você está notando, você tem uma contribuição, entre aspas,
dupla aqui. É claro que eu não posso fazer essa comparação, porque aqui não tem o comprimento dele, né? O comprimento seria πr, né? Você tem uma contribuição como se fosse dupla, mas ela é menor do que a que você tem para o fio. Note que se eu tivesse um fio, digamos que eu pegue 2 fios. Se eu estender esse fio aqui, ó, que vai do A até o B, acho que você concorda que ele vai ter comprimento πr, não é? Se ele fosse um círculo, seria comprimento 2πr. Se ele sendo um semicírculo, o comprimento dele é πr. Concorda até aí? Uhum. Então, se eu pego um círculo, um fio reto de comprimento πr e submeto, ele está passando a corrente I, e tem um campo B, essa é a força que age sobre ele. É ILB. Certo? Esse que a gente viu na aula passada. Aqui, ó. Deixa eu voltar para cá. ILB. Ok até aí? Ok. Vamos escrever esse cara assim. Deixa eu ver se facilita para a minha vida. 3,14 I. Eu devia ter posto R maiúsculo, tá? RB. Então é 3,14 IRB. Já a força que age na espira é 2 IRB. Qual que tem a força maior? Qual que age uma força maior? Só dizer, claro que é o de cima, né? Isso. Isso. Por que ela é um pouco menor, a da espira? Por conta do fator que perde ali da componente. Exato. Pronto. Essencialmente é isso. Tá? Aí você tem essa coisa. Não é exatamente a mesma força que um fio dobrado sentiria. Tem um pouquinho de perda, porque tem essa questão de simetria, aí uma força puxa para um lado, outra força puxa para o outro. E aí você... Na verdade, o professor me mostrou outro ponto. Quando o professor falou do módulo da força no fio reto, seria ILB, certo? Uhum. Caso esse fio aqui, nesse exemplo aí, fosse somente de A a B numa linha reta, seria 2 vezes o raio, que seria o L. Então, eles são iguais? É realmente isso mesmo? Não, entenda. Uma coisa é a projeção desse fio aqui embaixo. Note que o comprimento desse fio vem daqui até aqui, não é? Isso. Então, que tamanho tem esse fio? 2 PR com PR, né? Que é metade, metade, é πr, né? Então, note que realmente não é a mesma, na verdade, não é a mesma coisa. Tá? Um fio desse tamanho aqui, se eu esticar, vai agir sobre ele uma força 3,14, né? Pi, né? IRB. Entende? Porque o tamanho dele é 3,14 R. Não é? Isso. Se eu pegar ele e esticar. Eu não sei se é essa comparação que você estava querendo fazer. Um fio reto, né? Tem que ser os dois do mesmo tamanho. Agora, ou você pode argumentar de outra, poderia falar de Não, outra então, maneira. era para resolver. Eu estava falando justamente da projeção desse fio aí mesmo. Ah, então, tá. aí são iguais, nesse quesito são iguais. A Sim. projeção Se eu tiver... Seria o mesmo que pegar um fio daqui para cá. Isso, é isso que eu estava querendo Mas dizer. esse fio não tem o mesmo tamanho que esse. Então, na verdade, tem que ser um fio menor do que ele. Justo. Tá? Certo? Para sentir a mesma coisa que Certo. um fio reto. Então, pronto. Bom, é isto. Eu acho que é isto que você estava se questionando, né? Ou não? Era isso mesmo, era sobre a projeção. Tá certo, então, pessoal. O Humberto perguntou aqui, há uns 4 minutos atrás, eu não tinha visto, nesse exemplo circular, a força se direciona de forma radial. Então, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Deixa eu limpar aqui, tá, pessoal? Posso limpar aqui, né? Eu vou limpar aqui. A pergunta do Humberto é a seguinte. Essa força é radial ou não? Então, quando eu peguei aqui o meu DL, deixa eu voltar aqui para ele. Pronto. Quando eu peguei aqui meu DL, eu fiquei com isso daqui, né? DL aqui. Lembra que a força, ou a minha D força, é I, DL. Não sei se vocês estão entendendo a minha letra, espero que sim. Vetorial B. Não é? Então, a força, então, um vetor, é perpendicular ao DL e é perpendicular ao B. Aqui, é claro, a gente vai tentar fazer o DL sempre paralelo, tangencial à curva, né? Para a gente poder medir essa curva.
Então, a força, para cá, a DF, ela tem que ser perpendicular ao DL. Como esse cara é tangencial, ele é porque aqui está exagerado, né? Está bem grandão aqui, ele está cortando aqui esse arco. Mas se ele fosse pequenininho, ficaria mais claro que ele é perfeitamente tangencial. Como a força é necessariamente vem do produto vetorial, essa força é perpendicular a uma coisa tangente. Perpendicular a uma coisa tangente é uma coisa radial. Espero que eu tenha respondido, Humberto, a sua pergunta. Sim, não, talvez. Humberto não está online. Deixa eu ver aqui. Tá. Pronto. Mãozinha ok aqui do Humberto. Mais alguma pergunta, pessoal? No segundo exemplo, professor, eu ia perguntar sobre o que acontecia quando são duas partículas em movimento, só que eu acho que é a ação da próxima aula, né? Que vai ser já no fio. Uhum. A gente vai ter várias partículas agrupadamente, né, em movimento. Uhum. Foi É só entendido, somar. então. É vetor, né? Então você pode simplesmente sobrefazer. É porque, na verdade, eu imaginei a interação de uma com a outra, nesse caso. Ah, aí você está querendo complicar um pouquinho mais. Ah, então tá bom. Deixa pra Tá bom? depois. Uhum. Tá bom, então. Mais alguma dúvida, pessoal? Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu vou parar minha aula aqui, porque já está na hora da próxima aula, na verdade, tá, pessoal?